Então, hoje nós vamos ver divisão com números racionais, né? Ontem a gente viu multiplicação, hoje nós vamos ver divisão, vamos continuidade ao assunto, né? Então, vamos ver bem aqui os exemplos, né? Então, o primeiro exemplo aqui é a divisão de um número natural por um número decimal, né? Então, o que que a gente pode ver bem aqui na hora de dividir um número natural por um número decimal? Ó, como está colocado o exemplo aqui, ó, né? Como o exemplo está feito aqui, para mim dividir 7 por 0,14, né? Então, ó, para mim dividir 7 por 0,14, como é um número decimal, eu não posso fazer essa divisão dessa forma, né? Dividir aqui por 0,14. Então, o que que eu tenho que fazer para poder fazer essa divisão? Para mim fazer essa divisão, eu tenho que acabar com esse 0, que está colocado aqui, né? Como é que eu acabo com esse 0, eu conto aqui quantos números eu tenho depois da vírgula. Ah, depois da vírgula eu tenho dois números, então aqui para esse 7 eu acrescento dois zeros, ó. Eu fazendo isso, eu acrescentando esses dois zeros ali na frente do 7, a minha divisão, em vez de ser o 0,14, como eu acrescentei os dois zeros aqui, ó, viu? Então, esses dois zeros que eu acrescento aqui, ele tira o 0, do número. Então, eu vou dividir os 700 agora só pelo número 14. Viu? Então, quando eu acrescento esses dois zeros, eu tiro esse 0, né? Mas é assim, se tiver dois números depois da vírgula, aqui eu acrescento dois zeros. Se só for um número, eu só acrescento um zero, viu? Então, a quantidade de zeros vai depender do total de números que eu tenho depois da vírgula. Como aqui é o 1 e o 4 são dois números, é por isso que foi colocado dois zeros aqui na hora de resolver, viu? Então, vai ficar o 700 dividido pelo 0,14, né? Então, como a gente pode ver, a divisãozinha estava feita aqui já, ó, né? Então, para tirar o 0, foi colocado os dois zeros, viu? Então, aqui, 70 dividido por 14 deu 5, né? Então, 5 vezes 4, né? Então, dá exato, né? Vai ficar certinho, ó. Porque se você fizer 5 vezes 14 dá 70, ó. Viu? 5 vezes 4, 20. Fica o 0 e vai 2. 5 vezes 1, 5. Com 2 que foi lá para cima, ó, 7. Então, bem aqui. 70 dividido para 14 dá 5. 5 vezes 14 dá 70. Para 70, nada. Não está sobrando o zero. Então, esse zero que sobrou, baixa ele e aumenta ele aqui no resultado, né? Então, por isso que ficou 50, viu? Então, todas as vezes na hora de dividir um número natural por um número decimal, viu? Para cortar as vírgulas, a gente vai fazer dessa forma, né? Para tirar o 0, eu acrescento os zeros de acordo com a divisão, né? Aí aqui, a outra divisão que a gente vai ver agora aqui, a outra forma, é um número decimal por outro número decimal, como está colocado aqui, ó. Viu? Só que o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que igualar essas casas, procurar igualar elas. Então, como vocês podem ver bem aqui, ó, o número é 9,25 dividido por 3,7. Então, o que que vai acontecer? Aqui, ó, essa vírgula vai correr uma casa para poder sair desse número, né? Então, em vez de 3,7, vai ficar 37. Viu? A vírgula corre uma casa. Essa vírgula, como os dois números são decimais, a vírgula sempre corre aqui do começo para o final. Então, a vírgula sai do número. E o número que era 9,25 vai ficar 92,5. Então, você pode ver o seguinte, ó, que aqui a vírgula avançou uma casa para cá e saiu do número, né? E aqui a vírgula avançou uma casa para cá e saiu entre o 9 e o 2 e ficou entre o 2 e o 5. Então, a divisão vai ser do número 92,5 por 37, né?
que aqui dividindo o número 92 por 37, deu 2, né? Que 2 vezes 37 vai dar 74. Para 92 aqui, ó, vai faltar 18, né? Aí baixou 5. Aí 185 por 27 vai dar certinho os 5 aqui, né? Ó. 5 vezes 7, 35, fica o 5 e vai 3. 5 vezes 3, 15, com 3, 18. Então dá certinho, ou seja, vai dar uma conta exata, vai ficar 25, né? Então aqui é só lembrar o seguinte, que a gente procura, né, eliminar a vírgula de um dos números para poder fazer essa divisão. Ou seja, o divisor aqui, ó, para mim poder fazer essa operação, o divisor ele não pode ter vírgula. Eu sempre tenho que dar um jeitinho de tirar essa vírgula do divisor, né? Nesse caso aqui, ó, como o divisor é 14, 0,14, para poder tirar a vírgula correu duas casas, como aqui não tinha nenhum número para correr, foi acrescentado 2 zeros. Então a vírgula correu duas casas, saiu do 14, né? Então ficou 14 um número inteiro, o número natural para poder fazer a divisão. Bem aqui, como os dois números eram decimais, o que aconteceu? A vírgula do 3,7 correu uma casa, ficou 37. Então, se eu correr uma casa no divisor aqui, que é o 37, eu também tenho que correr uma casa aqui no dividendo também, né? Então, em vez de 9,25, ficou 92,5. Então, dessa forma é que eu vou poder fazer a divisão. Agora, aqui nós vamos ver o seguinte, ó, a divisão de um número fracionário por um número natural, né? Que geralmente aparece nesses probleminhas, né? Com a divisão de uma pizza, alguma coisa nesse sentido. Então, aqui, ó, tá aqui as duas pizzas, né? Então, ó, dos 3 quintos que sobraram de uma pizza, né? Dos 3 quintos que sobraram de uma pizza, Joel comeu a metade. Que fração da pizza Joel comeu? Então, ó, os 3 quintos aqui, você vê que ele representa aqui o mesmo tamanho, né? Ele só quer saber o que da pizza o Joel comeu. Então, vamos lá, ó. Esses 3 quintos aqui, né? Como representa a questão da metade, né? E como eram duas pizzas, só que elas estavam cortadas de forma diferente, uma estava cortada menos fatia e a outra mais fatias, então o que que acontece? Se aqui as duas partes representam os 3 quintos da pizza, então o que que você vai fazer para poder achar o resultado dessa divisão? Quando você está dividindo um número decimal por um número natural, como é o caso daqui, ó. Vamos ver aqui como é que vai ficar, ó. Vou apagar aqui para poder ganhar um espaço, viu? Então lá, ó. Essa divisão de um número em forma de fração por um número natural, ela não pode ser resolvida como uma divisão, como está colocado ali, ó, dividido para 2 ali, né? Que ali está dividido para 2. Ela não pode ser colocada assim como uma divisão para 2, assim. Né? Então, o que que essa divisão vira para mim resolver ela, ó? Ela tem que virar uma multiplicação, viu? Porque divisão de fração a gente não faz, não resolve assim. Então, o que que vai acontecer? A gente vai repetir o primeiro termo, que é a primeira fração, que é os 3 quintos, viu? Troca o sinal de dividir por vezes, vamos botar só o pontinho aqui, né? E aí o que que a gente faz com esse segundo termo? A gente inverte ele. Todas as vezes que aparecer um número natural dessa forma, a gente inverte. Então aqui, ó, a gente já sabe que aqui embaixo tem um denominador 1. Então o que que acontece? Esse 1 vai aqui para cima e o 2 vem aqui para baixo. Aí agora eu resolvo a multiplicação. 3 vezes 1, né? 3 vezes 1, 3. E embaixo, 5 vezes 2, 10. Então, a fração que representa, né, o que o Joel comeu da pizza é 3 décimos, né? Então, o Joel comeu 3 décimos da pizza, como você está vendo aqui, ó. Então, todas as vezes que aparecer uma fração, né, por um número natural, ou uma fração dividida por uma outra fração, essa divisão não existe. Essa divisão tem que ser transformada em multiplicação, viu? Ó? Tipo assim, se a gente tivesse dividido, se a divisão fosse assim, só um exemplo, viu? Que não é o caso daí. Se eu tivesse dividindo 3 quintos
por 3 décimos. Eita, que a caneta tem hora que empancar. Dividido por 3 décimos. Vamos fazer de conta que essa fosse a divisão. Então a gente já sabe, essa divisão aqui, ó, ela não é feita em forma de divisão, né? Ela vira uma multiplicação. Como é que a gente faz? Repete a primeira, o primeiro termo a gente repete. Então esse primeiro termo eu repito. A divisão vira multiplicação. E essa fração fica de cabeça para baixo. O 10 vai para cima e o 3 vem para baixo. Viu? Que aqui a gente pode simplificar logo ou simplificar o resultado, né? Porque 3 vezes 10 dá 30. E embaixo 3 vezes 5 dá 15. E 15 dividido para 30. O resultado aqui seria 2, né? Que a gente pode fazer assim ou dividir, simplificar logo aqui, né? Que 10 por 5 daria o 2 e o 3 por 3 daria o 1, né? Aí 1 vezes 2 já dava o 2 e 1 vezes 1 ficava 1 aqui embaixo, que 2 dividido para 1 daria 2, certo? Então elas são resolvidas dessa forma. Na página seguinte a gente tem o exemplo que vai ser resolvido da mesma forma, né? Ó, é o que eu falei, ó. Eu tenho 4 dividido para 2 quintos. Então, a gente já sabe que essa divisão aqui ela não pode ser feita. Então, como é que é feito? Repete o primeiro, troca o dividir por vezes. Aí, essa fração vira de cabeça para baixo. Ó. O 5 foi para cima e o 2 foi para baixo, certo? Aí, aqui agora multiplica. 4 vezes 5, 20. Aí, aqui embaixo a gente subentende que tem 1. Aí, 1 vezes 2 dá 2. E 20 dividido para 2 dá 10. Certo? É aquilo que eu tinha falado, né? Repete a primeira, que é o 4. Troca o dividir pelo sinalzinho de vezes. O 5 vai para cima, o 2 vem para baixo, né? Aí a gente vai e multiplica. Aí lembra só de colocar o denominadorzinho 1 aqui embaixo, ó, só para fazer a multiplicação, né? 4 vezes 5, o 20. Embaixo, 1 vezes 2, 2. E 20 dividido para 2, né? Vai dar o 10, que é o resultado aqui. Certo? Então, assim, é a mesma questão, né? Quando a gente tem um número inteiro, fração com número inteiro, aliás, fração com um número natural, ou número natural com uma fração. Aqui antes do exercício, né? Já chegando no exercício, já tem o que eu tinha falado, né? Antes, né? Tá aqui a expressãozinha que a gente vai resolver. Como ela é uma divisão, a gente já sabe que essa divisão não existe, ela vai virar uma multiplicação, então repete, né? Repete a primeira, ó, menos 2 quintos, repetiu, menos 2 quintos. Troca dividir por vezes, trocou dividir por vezes. Aí aqui que era mais 2 sobre 5, vai virar de cabeça para baixo, vai ficar mais 5 sobre 2, né? Aí mais com menos dá menos. Aí bem aqui, ó, tem o cancelamento que dá para cancelar tudinho, ó. Dá para cancelar 5 por 5 e 2 por 2. Então, como foi cancelado todinho, né? Menos com mais dá menos. Então, aqui, como vai sobrar, ó, 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 1 dá 1, e 1 dividido para 1, continua o 1 que está colocado aqui, né? Então, por isso que ficou menos 1. Outro exemplo da letra B, ó. Lembra, a expressão é essa. Como é que a gente resolve a divisão? Repete o primeiro termo. Quem é o primeiro termo? É o mais 10 sobre 9, está aqui ele repetido, ó. Troca dividir por vezes, está aqui trocado. Aí é menos 5 sobre 3, então vai ficar de cabeça para baixo. O 3 vai para cima e o 5 vem para baixo, né? Então, ó, menos, então trocou o 3 pelo 5 de lugar. E aí resolve normal, né? Mais com menos, né? Ou simplifica logo, se for o caso. Se quiser, se não simplifica no resultado final, né? Então, aqui, ó, mais com menos daria menos, como está aqui o resultado. 10 vezes 3 dá 30. E 9 vezes 5 dá 45, né? E aí aqui, ó, deu 30, né? Que eu posso também simplificar só no resultado final, se eu quiser, né? Ó, e 9 vezes 5 deu 45. Então, aqui é menos, né? Aí o que que acontece? Esses dois números aqui, ó, dá para simplificar os dois, né? Dá para simplificar aqui por 15 e aqui também, né? Também dá para simplificar por 15. A caneta não risca.
E quando risca desse jeito. Então, ó. 30 por 15 dá 2. 40, 15 por 15 deu 3, ó. Viu? Então, menos 2/3. Tanto faz simplificar ali como no resultado final, que vai dar a mesma coisa. Viu? A divisão de decimal, viu? Se for o caso, você pode transformar esse decimal em fração. Também não vem um caso. Se não quiser transformar também, você não transforma. Pode usar, viu? Fazer de forma normal. Porque aqui vai ser uma multiplicaçãozinha normal. Aqui eu estou multiplicando. Eu não vou nem precisar transformar ele. Agora aqui, né? Você está vendo, ó, repetiu menos 6, repetiu o decimal, repetiu menos, repetiu o primeiro termo, 8/7. Trocou dividir por vezes e o outro aqui trocou de lugar. Ó. O 7 foi para cima e o 2 foi para baixo, né? E simplificou 7 por 7 e 8 por 2 que ficou 4, né? E aí resolveu aqui o final que deu 1 mais 1,75. Bem aqui no exercício, eu vou responder esse exemplo da letra A, viu? Para ir ajudando na hora da atividade, ó. Então aqui, ó, como é que a gente faz? Como tem uma divisão, a gente repete a primeira fração, que é o 2/3. Troca o dividir pelo pontinho de vezes aqui, né? Pelo sinalzinho de vezes. Aí, essa daqui vira de cabeça para baixo. O 5 vai para cima, o 4 vem para baixo. Ou, isso, o 4 vem para baixo. Mais, né? Porque tem mais um meio ali, né? Continua mais um meio. Ver se eu consigo fazer esse um meio aqui, que a caneta está só falhando. Mais um meio. Eita. Não ajuda, perder um tempão desse jeito. Aí aqui. Vamos lá. Resolvendo a multiplicação. 2 vezes 5 aqui, né? 2 vezes 5 vai dar 10. Embaixo, 3 vezes 4 vai dar 12. Viu? E aqui, como vocês já sabem, para somar ou para diminuir, como sobrou duas frações aqui, ó, a gente só soma ou subtrai duas frações se a gente tirar o MMC, né? Então eu tenho que fazer o MMC de 12 de 2. Então lembrar do MMC, né? Você tem que colocar lá os dois números, o 12 e o 2. Colocar aqui a retazinha aqui do lado, né? Como os dois são pares, dá por 2. 12 por 2 dá 6. 2 por 2 dá 1. Aí o 2 terminou aqui, né? Aí 6 ainda dá por 2, que dá 3. E o 3 ainda dá por 3, que dá 1, né? Aí resolvendo, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então aqui, para os dois números ali, né? Eu vou colocar o 12. Aí lembra, quem está embaixo por quem está embaixo divide, o resultado multiplica por quem está em cima. Então, ó, 12 dividido para 12 dá 1. 1 vezes 10 é 10. Mais. Agora, 12 dividido para 2 dá 6. 6 vezes 1, 6, né? Aí, como resultado final, você tem 10 mais 6, 16. E embaixo eu tenho um 12. Que ainda dá para simplificar, né? Aqui dá para simplificar por dois números, aliás, né? Dá para simplificar por 4 e por 4, né? Que 16 por 4 vai dar 4. E o 12 aqui por 4 vai dar 3. Então, esse é o resultado da letra A, né? Vai sobrar mais 3/4 aqui no resultado final, viu? Quando vocês resolverem aí a letra A do sexto. Aí, bem aqui, eu queria chamar a atenção também na atividade, a questão da sétima questão, ó. Na sétima questão, você tem aí, é tipo uma fração em cima de uma outra fração. Aí vocês vão me perguntar na hora de responder, imaginando que tem uma coisa difícil para fazer, mas não tem, ó. Essa, quando eu tenho uma fração em cima de uma outra fração, essa barra bem aqui, ó, ela representa o sinal de divisão, essa barra que separa as duas frações. É como se tivesse colocado assim, ó, 1/6 dividido
por 1/7. Você tá vendo? É bem simples. É como se tivesse feito assim, ó. É como se eu tivesse as duas frações feitas dessa forma. 1/6 dividido por 1/7. Como se tivesse assim. Que na hora de resolver eu não posso resolver assim. Eu vou repetir 1/6. Vou trocar o dividir por vezes. E vou virar isso aqui de cabeça para baixo. Ou seja, o 7 vai para cima. E o 1 vem para baixo, né? Aí é que eu multiplico. 1 vezes 7 é 7. E embaixo, 6 vezes 1 é 6, viu? Então, desse jeito aqui, vocês vão fazer com todas as letras aí da sétima questão, né? Se ela estiver na atividade. Tudo bem? Então, qualquer coisa, amanhã vocês mandam mensagem se tiver alguma dificuldade na hora de resolver, viu?